Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Esta não é apenas uma passagem das Escrituras. É, na verdade, a fórmula mais poderosa de confiança absoluta já revelada à humanidade. Quando li essas palavras pela primeira vez, compreendi que elas encerravam um princípio eterno, um código que transcende o tempo, as religiões, os governos e os sistemas econômicos. Elas falam sobre um poder invisível, uma força silenciosa, que guia os homens mais determinados e desanima os que hesitam. Falam sobre a necessidade de render-se à inteligência superior e, ao mesmo tempo, de agir com uma confiança inabalável. Hoje, estou aqui para revelar a você o segredo por trás deste provérbio. O segredo da confiança absoluta. Aquela confiança que não vacila, que não teme, que não retrocede diante dos obstáculos. A confiança que ergue impérios, transforma homens comuns em lendas e permite que você caminhe com segurança, mesmo quando tudo ao seu redor parece desabar. Você pode estar se perguntando: como confiar plenamente quando as circunstâncias são adversas? Como abandonar o controle racional e confiar em algo que não pode ver ou tocar? Como avançar sem certezas? Eu digo a você, é justamente aí que reside o poder. O homem que confia no Senhor de todo o coração, que não se apoia exclusivamente na sua limitada compreensão humana, é aquele que descobre uma força criadora infinita. Ele não precisa enxergar o caminho todo. Basta-lhe um passo, uma direção, uma convicção inabalável. Porque ele sabe com absoluta certeza que as veredas serão endireitadas, que a vida se encarregará de colocar as pedras certas sob seus pés, mesmo quando ele pisa no desconhecido. Esse princípio foi o alicerce de todos os homens e mulheres que estudei ao longo de décadas, desde os titãs da indústria até os visionários que transformaram ideias em legados imortais. Nenhum deles confiou apenas na sua própria razão. Todos se renderam, em algum momento, a essa força superior, a essa orientação invisível que transcende o intelecto humano. Ao longo deste vídeo, revelarei como transformar essa antiga sabedoria em um sistema prático, aplicável à sua vida, aos seus negócios, aos seus relacionamentos, à sua própria evolução. Vou conduzi-lo por 7 grandes princípios que emergem desta simples, mas profunda instrução bíblica. E ao final você não será mais o mesmo. Terá em suas mãos não apenas a filosofia da confiança absoluta, mas também a prática. Não apenas o entendimento, mas o poder real de viver como aqueles que triunfam. Com fé, com coragem, com um propósito definido e uma confiança que jamais será abalada. Portanto, siga comigo. Não apenas com os ouvidos, mas com a mente e o coração abertos. Porque hoje você está prestes a acessar um código de poder que governou os homens mais grandiosos da história e que, a partir de agora, pode também governar a sua vida. O homem verdadeiramente grandioso não é aquele que tenta dominar tudo com a força bruta do intelecto, mas aquele que aprendeu a se render com sabedoria à inteligência infinita. Esta é a primeira chave que emerge do Provérbios 3:5. Confiar no Senhor de todo o coração não é um convite à passividade, mas um chamado à entrega consciente. Durante mais de 25 anos, investiguei os segredos do sucesso e do fracasso, entrevistando os homens e mulheres mais extraordinários do mundo. Descobri que aqueles que alcançaram os cumes mais altos da realização pessoal e financeira tinham algo em comum: uma confiança quase cega, mas extremamente estratégica, em algo maior do que eles mesmos. O grande industrial Andrew Carnegie me revelou, em nossa primeira e inesquecível conversa, que todo o seu império foi edificado sobre uma simples premissa: confie no poder superior e então faça sua parte com excelência. Carnegie não confiava apenas em seu intelecto, embora fosse um homem de gênio incomparável. Ele confiava em uma inteligência que operava por trás de todas as coisas. Chamava-a, com reverência e pragmatismo, de providência. E o que significa, então, esta entrega consciente? Significa reconhecer, primeiro, que sua mente racional é limitada, que seu entendimento das circunstâncias
por mais aguçado e treinado que seja, é sempre parcial. Você não vê o quadro completo, não domina todas as variáveis, não conhece todas as forças que operam nos bastidores da vida. Admitir isso não é fraqueza, é o ápice da sabedoria. E ao admitir, você abre espaço para uma força infinitamente superior atuar ao seu favor. Mas atenção, entrega consciente não é abandono irresponsável. Não significa cruzar os braços esperando que o céu derrame milagres. Significa alinhar-se com a inteligência superior e, a partir desse alinhamento, agir com determinação, clareza e foco absoluto. Imagine um navegador experiente. Ele não controla os ventos nem as correntes do oceano, mas aprende a lê-los, a interpretar seus sinais, a se ajustar a eles. A confiança não está em sua capacidade de mudar o vento, mas em sua habilidade de ajustar as velas, sempre certo de que o destino final será alcançado. Assim deve ser você. Confiar no Senhor de todo o coração significa, antes de tudo, cessar a arrogância de tentar controlar tudo, de querer entender todos os detalhes antes de agir. A mente medíocre quer garantias antes de se mover. A mente superior confia, alinha-se com o propósito e segue adiante, mesmo quando a lógica humana vacila. E como aplicar este princípio na sua vida prática? Primeiro, cultivando a quietude interior. O homem que nunca silencia seus pensamentos, que está sempre em agitação mental, jamais consegue ouvir a direção sutil dessa inteligência superior. O provérbio nos convida a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E como se reconhece alguém, se não ouvindo sua voz? O silêncio é, portanto, uma disciplina indispensável. Segundo, desenvolvendo a coragem de agir sem provas. Isso significa aprender a mover-se com base na direção interna, mesmo quando os sinais externos ainda não são evidentes. Esta é uma marca dos grandes realizadores. A capacidade de avançar enquanto outros ainda esperam que todas as condições sejam perfeitas. Thomas Edison, por exemplo, não esperou que todos acreditassem na possibilidade da lâmpada elétrica. Ele confiou em sua visão e persistiu, mesmo após milhares de fracassos. Não se apoiou apenas em seu entendimento, mas entregou-se a algo maior, uma convicção profunda, uma confiança absoluta. Terceiro, cultivando a gratidão em cada passo. A entrega consciente não acontece num ambiente de queixa ou resistência. Ela floresce na atmosfera da gratidão, mesmo pelas circunstâncias que parecem desfavoráveis. Porque quem confia, sabe. Mesmo os obstáculos são instrumentos de lapidação, ajustes no caminho rumo ao propósito maior. Então eu lhe pergunto, você tem se apoiado exclusivamente em seu próprio entendimento? Tem confiado apenas em suas análises, em seus cálculos, na lógica fria do intelecto? Se sim, prepare-se para uma vida limitada, de medos constantes, de hesitações intermináveis. Ou está pronto para entregar-se com consciência, para alinhar-se com essa força invisível que move as montanhas e que torna possíveis os sonhos aparentemente impossíveis? Esta é a escolha que você deve fazer. E ela determinará não apenas os resultados que obterá, mas também a qualidade da sua jornada. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não como um ato religioso, mas como um código prático de poder, como uma filosofia de vida que o libertará do medo, da dúvida e da paralisia. O próximo passo? Descobrir como esse princípio se traduz no propósito definido, o segundo grande pilar desta fórmula da confiança absoluta. Se o primeiro mandamento da confiança absoluta é entregar-se com consciência ao poder superior, o segundo é estabelecer um propósito definido e inegociável. Não há confiança sólida sem direção clara. E é por isso que, após convidar o homem a confiar no Senhor de todo o seu coração, Provérbios 3:6 prossegue: reconhece-o em todos os teus caminhos. Caminhos, não um, mas vários. Porque a vida é feita de múltiplos percursos, profissional, pessoal, espiritual. E cada um deles clama por reconhecimento, por alinhamento com essa inteligência superior. Mas antes de alinhar-se, é preciso definir aonde você quer chegar.
Qual é o seu propósito definido? Que direção você escolhe seguir com toda a sua força e com toda a sua fé? Ao longo de décadas de estudo, entrevistei milhares de pessoas bem-sucedidas e também milhares de fracassadas, e sempre encontrei esta diferença abismal. Os que triunfam sabem o que querem, com precisão cristalina. Os que fracassam vagueiam, saltam de um desejo a outro, vivem como folhas ao vento, levadas pela correnteza das circunstâncias. O homem que confia no Senhor, mas não define claramente o seu propósito, age como um navegador que se lança ao mar sem destino. O resultado? O fracasso é inevitável, não porque a providência falhou, mas porque não havia um porto definido para onde conduzi-lo. O propósito definido é o ímã que orienta as forças invisíveis. É a declaração solene ao universo e à sua própria mente subconsciente de que você está determinado a realizar algo, não importa quanto tempo leve, não importa quantos obstáculos surjam. E veja, quanto mais definido e específico for seu propósito, mais poderosa será a sua confiança. Não é suficiente desejar ter sucesso ou ser feliz. Isso é vago demais. Você precisa saber exatamente o que quer, quanto quer, quando quer e por que quer. Precisa escrever isso, meditar nisso, visualizar isso, até que essa ideia impregne todas as células do seu ser. Assim procedeu Edwin C. Barnes, cuja história relatei em minha obra Quem Pensa Enriquece. Ele desejava ardentemente tornar-se sócio do grande inventor Thomas Edison. Não queria apenas trabalhar para ele, queria ser seu parceiro. E mesmo sem dinheiro, mesmo sem conhecer pessoalmente Edison, partiu em direção ao seu propósito com uma confiança absoluta. Ele não se apoiou no próprio entendimento limitado, que talvez dissesse, isso é impossível. Ele confiou. E anos depois, o universo respondeu. Barnes tornou-se de fato sócio de Edison, distribuindo nacionalmente um dos inventos mais importantes do mestre. Esta é a força do propósito definido. Ele transforma homens comuns em lendas. Mas não apenas isso. O propósito definido também é a âncora que impede a mente de ser arrastada pelos ventos da dúvida e do medo. Quando você sabe exatamente o que quer, as críticas dos outros perdem força, os contratempos deixam de ser paralisantes e a sua confiança se solidifica. E como aplicar esse princípio na sua vida prática? Primeiro, pare agora e reflita. Qual é o seu propósito definido? Você consegue escrevê-lo em uma única frase, com clareza, sem hesitação? Se não consegue, precisa começar por aí. Segundo, comprometa-se com esse propósito. Isso significa dedicar tempo, energia e recursos diariamente para a sua realização. Não basta sonhar, é preciso agir todos os dias, mesmo que sejam pequenos passos. Terceiro, alimente sua fé nesse propósito. Isso quer dizer que você deve proteger sua mente das opiniões negativas, dos céticos, dos profetas do fracasso. Confiança absoluta exige disciplina mental, exige que você escolha deliberadamente quais vozes ouvirá e quais ignorará. Por fim, alinhe esse propósito ao poder superior. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Coloque seu propósito nas mãos dessa força infinita, com a certeza de que, enquanto você faz a sua parte, o universo conspirará para ajustar as veredas, remover os obstáculos e abrir as portas necessárias. O homem sem propósito definido vive à deriva, vulnerável ao acaso, escravo das circunstâncias. O homem com propósito definido, por outro lado, torna-se co-criador da sua realidade, parceiro da providência, líder do seu destino. Então eu lhe pergunto, com a seriedade de quem dedicou a vida a estudar os segredos do sucesso, qual é o seu propósito definido? Está você disposto a comprometer-se com ele até o fim, a confiar no poder superior e a agir com a certeza de que será realizado? Esta é a segunda chave da confiança absoluta. Alinhar sua vontade com a vontade divina através de um propósito claro, definido e apaixonante. No próximo tópico, revelarei como a fé, quando cultivada corretamente, se transforma na força motriz que impulsiona esse propósito à realização inevitável. Sem fé,
O propósito definido não passa de uma ideia morta. O terceiro pilar da confiança absoluta, extraído de Provérbios 3:5, é justamente este. A confiança plena só se torna poderosa quando alimentada por uma fé inabalável, que transcende a razão, que não se limita às aparências e que se recusa a duvidar, mesmo diante da ausência de provas. O homem que confia no Senhor de todo o seu coração não apenas acredita, ele sabe, e essa certeza é construída, não com base no que os olhos veem, mas no que a mente imagina e a alma sente. Fé não é esperança. Esperança é passiva. Fé é ativa. A esperança deseja que algo aconteça. A fé age como se já tivesse acontecido. Todas as conquistas humanas que estudei, de Carnegie a Ford, de Edison a Schwab, foram impulsionadas por essa fé que não pede permissão à lógica. Henry Ford não consultou especialistas para saber se sua ideia de um carro popular era viável. Ele acreditou com tanta intensidade que mobilizou recursos, talentos e circunstâncias até transformar seu sonho em uma revolução industrial. E o que é senão um ato de fé confiar no Senhor e não se apoiar no próprio entendimento? Fé é isso. A coragem de andar sobre águas incertas, de seguir por caminhos que ainda não foram abertos, de acreditar no invisível e agir como se ele já fosse real. E aqui está um ponto crucial. A fé verdadeira não depende de sentimentos momentâneos, nem de sinais externos. Ela é uma decisão consciente, uma escolha deliberada de confiar, ainda que as evidências sejam contrárias. Você precisa entender. Seu subconsciente é um servo fiel, que transforma em realidade aquilo que você alimenta consistentemente com fé. Ele não distingue o verdadeiro do falso, o possível do impossível. Ele apenas executa o comando dominante que você estabelece, e este comando é reforçado ou enfraquecido pelo seu nível de fé. O homem que alimenta dúvidas, que repete para si mesmo, isso é difícil, isso é impossível, está programando o fracasso. Por outro lado, aquele que se afirma com convicção, isso será feito porque eu decidi que será, está invocando as forças mais poderosas do universo para materializar seu propósito. E veja, esta não é uma crença mística ou religiosa, embora possa assumir esse caráter. Trata-se de uma lei psicológica e espiritual que governa a mente humana e, por extensão, a realidade concreta. Quando você confia no Senhor, você está de fato alinhando sua mente com a fonte suprema da criação, com a inteligência infinita que organizou os átomos, que regula os ciclos da natureza, que sustenta as estrelas em suas órbitas. E ao alinhar-se com essa força, você se torna co-criador da sua realidade. Mas como cultivar essa fé inabalável na prática? Primeiro, mediante a repetição afirmativa. As palavras têm poder criativo. Declare todos os dias em voz alta e com emoção as afirmações que fortalecem sua confiança e seu propósito. Diga: eu confio plenamente no poder superior que guia minha vida. Meu propósito é claro e minha fé é inabalável. Repita isso até que não haja espaço para dúvida. Segundo, pela visualização vívida. Veja mentalmente, com detalhes, o resultado que deseja alcançar, como se já fosse real. Sinta a emoção da realização antecipada. Este exercício treina sua mente para aceitar como inevitável aquilo que sua razão, muitas vezes, chama de impossível. Terceiro, pela ação decidida. A fé sem obras é morta. Portanto, haja como quem já possui aquilo que deseja. Comporte-se como se o sucesso fosse certo. Cada passo, cada decisão, deve ser uma expressão concreta da sua confiança. Quarto, pelo afastamento das influências negativas. A dúvida é contagiosa. Evite os que zombam, criticam ou desestimulam. Cerque-se de pessoas que compartilham de sua visão, que alimentam sua confiança, que reforçam sua fé. E, por fim, pela gratidão antecipada. Agradeça agora, antes mesmo de ver o resultado. A gratidão é a expressão mais elevada da fé, pois demonstra que você acredita na realização, mesmo sem provas visíveis. Fé é o combustível que transforma o propósito definido em realização concreta. Sem ela,
Você será um prisioneiro das circunstâncias, um refém da dúvida, alguém que sempre espera pelas condições ideais, que nunca chegam. Com fé, você se torna imparável. Então eu lhe pergunto, você está cultivando sua fé diariamente? Está alimentando sua mente com palavras de poder, visualizações positivas e ações corajosas? Ou está permitindo que a dúvida corroa sua confiança, que o medo paralise sua iniciativa, que a hesitação destrua seus sonhos? Lembre-se, confiar no Senhor de todo o coração é um ato de fé. E quem assim confia não vacila, não teme, não recua. Ele segue adiante, com a certeza de que as veredas serão endireitadas. No próximo tópico, falarei sobre a autossugestão. O método prático, o mecanismo infalível que a mente humana possui para reforçar essa fé e consolidar a confiança absoluta. O homem que confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoia no próprio entendimento, precisa de um meio para consolidar essa confiança, para transformar a fé em um estado permanente de ser. E este meio chama-se autossugestão. Autossugestão não é um truque, tampouco uma superstição. É um método científico pelo qual a mente consciente instrui o subconsciente, estabelecendo novos padrões de pensamento, novos hábitos emocionais, novas crenças, até que aquilo que antes parecia impossível se torne natural e inevitável. Ao longo da minha vida e pesquisa, descobri que todos os homens que alcançaram grandes realizações utilizaram, de forma consciente ou inconsciente, a autossugestão. Eles moldaram suas mentes para pensar, sentir e agir de acordo com seus propósitos, e assim atraíram para si as circunstâncias necessárias para o êxito. E o que é a autossugestão, senão a aplicação prática do comando bíblico? Reconhece-o em todos os teus caminhos, pois é através da repetição consciente, da instrução deliberada ao subconsciente, que você passa a reconhecer o poder superior não apenas nos momentos de crise ou oração, mas em cada passo, em cada escolha, em cada ação cotidiana. A mente humana funciona como um jardim. Tudo o que você planta, ideias, crenças, emoções, germina, cresce e se manifesta na sua vida. Se você não planta nada deliberadamente, o terreno se infesta de ervas daninhas, medo, dúvida, insegurança, mediocridade. Mas se você, com disciplina e persistência, planta diariamente sementes de confiança, de fé, de propósito, então sua mente se torna um terreno fértil para o sucesso e a realização. Como então aplicar a autossugestão de forma eficaz? Primeiro, formule afirmações claras, positivas e no tempo presente, que expressem sua confiança, sua fé e seu propósito. Não diga, eu serei bem-sucedido, pois isso projeta a realização para um futuro indefinido. Diga, eu sou bem-sucedido, eu ajo com confiança, eu realizo meu propósito com excelência. Segundo, repita essas afirmações todos os dias, preferencialmente ao acordar e antes de dormir, quando sua mente está mais receptiva às sugestões. Mas não repita mecanicamente, como quem recita um mantra vazio. Fale com emoção, com convicção, com intensidade, como quem grava a ferro e fogo essas palavras no próprio espírito. Terceiro, associe imagens mentais poderosas às suas afirmações. Visualize-se vivendo a realidade que deseja, experimentando as emoções da conquista, desfrutando do resultado como se já fosse uma verdade incontestável. A mente subconsciente responde com mais força às imagens e emoções do que às palavras frias. Quarto, haja de acordo com as suas afirmações. Não basta dizer que confia no poder superior. É preciso demonstrar essa confiança nas suas atitudes, nas suas decisões, na forma como enfrenta os desafios. A autossugestão mais poderosa é o comportamento coerente com aquilo que você afirma. Veja bem, o homem que repete todos os dias que confia no Senhor, mas que vive tomado pelo medo, pela hesitação, pela indecisão, está enviando ao subconsciente mensagens contraditórias. O resultado será confusão, bloqueio, fracasso. Mas aquele que afirma com veemência, eu sou guiado pela inteligência infinita,
todas as minhas veredas são endireitadas, e que age com audácia, mesmo quando o caminho parece incerto. Este está moldando sua mente e sua vida segundo a confiança absoluta. E lembre-se, a autossugestão não é um evento isolado, é um processo contínuo. Todos os dias você está, consciente ou inconscientemente, programando sua mente. Se não o faz deliberadamente, será programado pelos medos, pelas opiniões alheias, pela cultura da mediocridade que impera ao seu redor. Por isso, torne-se o programador consciente da sua mente. Use a autossugestão como uma ferramenta de poder, como um instrumento para instalar de forma permanente a confiança absoluta que Provérbios 3:5 nos ensina. Este método é tão poderoso que, com o tempo, você perceberá uma transformação completa no seu estado emocional, na sua disposição para agir, na sua capacidade de resistir às adversidades. Você passará a operar a partir de um novo padrão mental, no qual confiar no Senhor não será apenas um princípio teórico, mas uma experiência viva, concreta, diária. Então eu lhe pergunto, você tem usado o poder da autossugestão a seu favor ou tem permitido que sua mente seja programada pelo acaso, pelo medo e pela dúvida? A escolha é sua. E o preço da negligência é alto. Uma vida de frustração, de sonhos não realizados, de potenciais desperdiçados. No próximo tópico, falarei sobre a importância do Mastermind, a aliança de mentes harmoniosas, como amplificador da confiança e acelerador da realização do propósito. Nenhum homem se eleva sozinho, por mais forte que seja a sua fé, por mais definido que seja o seu propósito, por mais disciplinada que seja a sua prática de autossugestão, você jamais atingirá o cume do sucesso sem compreender e aplicar o poder do Mastermind. Esta é a quinta chave para a confiança absoluta. A formação consciente de uma aliança de mentes harmoniosas, alinhadas com o mesmo propósito, vibrando na mesma frequência de confiança, fé e realização. O homem que confia no Senhor de todo o seu coração compreende que a inteligência superior se manifesta muitas vezes através da conexão com outras mentes. Não somos ilhas isoladas, somos pontos interligados de uma rede infinita de sabedoria, força e criatividade. Durante minhas décadas de pesquisa, observei que todos os grandes realizadores souberam cercar-se de pessoas que complementavam suas habilidades, ampliavam sua visão e reforçavam sua confiança. Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone e Luther Burbank, por exemplo, formavam um mastermind extraordinário. Reuniam-se frequentemente para trocar ideias, estimular uns aos outros e resolver problemas aparentemente insolúveis. O resultado? 4 gigantes que moldaram indústrias, criaram legados e mudaram a história. E o que é o Mastermind, senão a aplicação prática do comando bíblico? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quando você forma uma aliança harmônica com outras mentes, está reconhecendo que o poder superior se manifesta através das pessoas, através das conexões humanas, através da multiplicação de talentos. O Mastermind cria uma terceira mente, invisível, mas real, que transcende a soma das partes. É como se cada integrante, ao unir-se, acessasse uma fonte de sabedoria e energia que sozinho jamais poderia alcançar. Mas atenção, não se trata de associar-se com qualquer um. O Mastermind só é eficaz quando as mentes estão alinhadas em harmonia, respeito mútuo e propósito comum. Um grupo em desarmonia é como uma orquestra desafinada. Em vez de criar sinfonias de realização, produz ruídos de confusão e fracasso. Como então aplicar o princípio do Mastermind na sua vida prática? Primeiro, identifique pessoas que compartilhem de sua visão, de seus valores e de seu propósito. Elas não precisam ter as mesmas habilidades que você. Na verdade, é melhor que não tenham, para que cada um complemente o outro. Segundo, estabeleça encontros regulares, formais ou informais, com o objetivo claro de trocar ideias, resolver desafios e reforçar a confiança mútua. Não se trata de encontros sociais vazios, mas de reuniões produtivas, estratégicas, direcionadas para o crescimento e a realização.
Terceiro, cultive a harmonia. Este é o elemento indispensável. Evite alianças com pessoas negativas, críticas destrutivas ou que alimentam dúvidas e medos. Seu mastermind deve ser um ambiente de apoio, estímulo e fortalecimento da confiança. Quarto, reconheça que este grupo é um instrumento do poder superior na sua vida. O mastermind é uma das formas mais poderosas de Deus agir, provendo ideias, oportunidades e recursos através das conexões humanas. Veja bem, o homem que confia apenas em si mesmo, que se apoia exclusivamente no próprio entendimento, limita enormemente seu potencial. Mas aquele que confia no Senhor e reconhece que a providência divina se manifesta também através das alianças certas, esse expande exponencialmente sua capacidade de realizar. O Mastermind é um acelerador do sucesso. Ele amplia sua visão, fortalece sua coragem, fornece recursos inesperados e, sobretudo, reforça sua confiança, pois quando a dúvida ameaçar, quando o medo surgir, quando as dificuldades se acumularem, você terá ao seu lado mentes alinhadas que o lembrarão do seu propósito, da sua fé, da sua capacidade. E mais, através do Mastermind, você se torna também um canal de força e inspiração para os outros. Não se trata apenas do que você pode receber, mas também do que pode oferecer. Ao contribuir para o crescimento dos outros, você reforça ainda mais sua própria confiança e propósito. Então eu lhe pergunto, com quem você está se associando? Quem está ao seu lado nesta jornada de realização? Você está cercado de mentes que fortalecem sua confiança ou que alimentam suas dúvidas? Está você cultivando um ambiente que acelera sua evolução ou que sabota sua trajetória? Lembre-se, o homem que quer subir deve cercar-se de quem também deseja subir. E mais do que isso, de quem já trilhou partes do caminho, de quem pode oferecer perspectivas, insights, apoio. O Mastermind não é opcional, é essencial. Ele é a força multiplicadora que transforma a confiança individual em poder coletivo, que transforma boas intenções em realizações extraordinárias. No próximo tópico, falarei sobre a iniciativa e a decisão, os elementos que convertem a confiança absoluta em ação concreta, em movimento irreversível na direção do propósito. O homem que confia no Senhor de todo o seu coração e que não se apoia no seu próprio entendimento, não fica paralisado pela dúvida, não procrastina indefinidamente, não espera que todas as condições sejam perfeitas para agir. Ele se move, ele decide, ele inicia. Porque sabe que a confiança verdadeira não é passiva, é movimento. Esta é a sexta chave da confiança absoluta, a iniciativa e a decisão. O provérbio nos convida a confiar no poder superior e, ao mesmo tempo, a reconhecer essa força em todos os nossos caminhos. Caminhos implicam movimento, direção, avanço. A confiança absoluta só se manifesta na ação. Não é suficiente confiar de maneira abstrata, sentindo-se seguro enquanto permanece imóvel. A verdadeira confiança exige que você coloque o pé na estrada, mesmo quando a névoa cobre o caminho, mesmo quando não vê a próxima curva, mesmo quando o terreno parece incerto. Durante minhas décadas de pesquisa, observei que a indecisão e a procrastinação são as maiores assassinas de sonhos. Quantos homens e mulheres fracassaram, não por falta de talento ou de oportunidade, mas simplesmente porque hesitaram, porque ficaram esperando o momento certo que nunca chega. A diferença entre os que realizam e os que falham está muitas vezes na prontidão para decidir e agir, mesmo sem garantias, confiando que uma vez dado o passo, o caminho se revelará. Andrew Carnegie, que tanto me inspirou, costumava dizer: uma decisão, quando tomada com confiança, vale mais do que 1000 intenções indecisas. Ele sabia que a iniciativa cria um efeito dominó. Um movimento puxa o outro, uma ação cria novas possibilidades, uma decisão abre portas que antes estavam trancadas. E veja, não estou falando de decisões impensadas ou de ações impulsivas, mas da capacidade de, após ponderar, decidir rapidamente e agir imediatamente.
O homem confiante não permanece eternamente no campo da deliberação. Ele pondera, escolhe e age. Este é o padrão dos grandes realizadores. Rápida decisão, persistência firme. E como desenvolver essa capacidade? Primeiro, cultivando clareza de propósito. Quem sabe o que quer decide mais rápido. Quem tem um propósito definido não se perde em alternativas infinitas, nem se paralisa diante de cada bifurcação. A clareza simplifica as escolhas. Segundo, confiando na direção superior. O homem que acredita que suas veredas serão endireitadas não teme errar. Ele sabe que, mesmo que escolha um caminho aparentemente errado, a providência divina corrigirá sua rota, ajustará as circunstâncias, transformará os desvios em lições. Essa confiança liberta da paralisia do perfeccionismo. Quantos deixam de agir porque querem a certeza absoluta de que estão escolhendo o caminho perfeito? Mas a perfeição é uma ilusão. O homem sábio age com base na melhor informação disponível, confia e segue adiante. Terceiro, praticando a iniciativa diariamente. A capacidade de iniciar não é um talento inato, é uma habilidade que se desenvolve com o exercício. Comece com pequenas decisões. Levante-se na hora que decidiu, conclua a tarefa que começou, enfrente aquela conversa difícil que vem adiando. Cada pequena vitória fortalece seu músculo da iniciativa. Quarto, aceitando que erros fazem parte do processo. O homem que confia sabe que os erros não o definem, não o condenam, não o destroem. Eles o ensinam, o ajustam, o fortalecem. Aquele que teme errar permanece preso na imobilidade. Aquele que aceita o erro como parte do caminho avança com confiança. E, por fim, desenvolvendo a capacidade de agir mesmo com medo. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. O homem confiante não espera que o medo desapareça. Ele simplesmente age, sabendo que o movimento transforma o medo em poder. Veja bem, confiar no Senhor e não se apoiar no próprio entendimento não significa renunciar ao uso da razão, mas sim reconhecer que, uma vez tomada a decisão com sabedoria, é preciso agir com fé, sem necessidade de provas, sem necessidade de garantias. A confiança absoluta se manifesta quando você, com clareza de propósito, dá o primeiro passo, ainda que não veja o segundo. Então eu lhe pergunto, em que área da sua vida você tem procrastinado? Que decisão está adiando, esperando por uma segurança que talvez nunca venha? Que iniciativa precisa tomar, mesmo que o caminho ainda esteja envolto em incertezas? Lembre-se, é no movimento que a confiança se fortalece. É na ação que a fé se transforma em realização. É na decisão que a vida responde com oportunidades. No próximo e último tópico, falarei sobre a persistência, a virtude suprema que sustenta a confiança absoluta até que o propósito se realize. Não importa quanto tempo leve, não importa quão grandes sejam os obstáculos. O homem que confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoia no próprio entendimento, não desiste diante das dificuldades. Ele persiste. Esta é a sétima e última chave da confiança absoluta, a persistência, a virtude suprema que transforma a fé e a decisão em resultados concretos, que sustenta o propósito até sua realização completa. Ao longo da minha vida, nunca encontrei um homem verdadeiramente bem-sucedido que não fosse, antes de tudo, um mestre da persistência. A capacidade de continuar, de seguir adiante apesar dos fracassos, das críticas, dos obstáculos aparentemente intransponíveis, é o que separa o realizador do sonhador, o vencedor do desistente, o homem de poder do homem de desculpas. Persistência é confiança em movimento prolongado. É a convicção enraizada no mais profundo do ser de que não importa quantas vezes o caminho seja bloqueado, não importa quantas portas se fechem, não importa quantos nãos sejam recebidos, a vitória é certa para quem não desiste. E veja, confiar no Senhor e não se apoiar no próprio entendimento significa também confiar que os contratempos, os atrasos e até mesmo os fracassos temporários são instrumentos divinos para a sua lapidação, para o seu fortalecimento,
para a sua preparação. Quando você se apoia apenas no seu entendimento limitado, tende a interpretar os obstáculos como sinais de que deve parar, como provas de que não está no caminho certo. Mas quando confia plenamente no poder superior, compreende que os obstáculos são testes, desafios necessários para o desenvolvimento das qualidades que sustentam a realização do seu propósito. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de encontrar a fórmula para a lâmpada elétrica. Alguém poderia perguntar por que ele não desistiu? E a resposta é simples: porque ele confiava. Não se apoiava apenas no seu entendimento, mas sabia, com uma convicção inabalável, que o sucesso viria para aquele que persistisse até o fim. Persistência é a expressão máxima dessa confiança. E como desenvolver essa virtude tão indispensável? Primeiro, compreenda que persistência não é uma questão de força bruta, mas de alinhamento emocional e espiritual. O homem que está alinhado com um propósito definido, movido por uma fé inabalável, sustentado por uma prática diária de autossugestão e apoiado por um mastermind inspirador, encontra naturalmente a energia necessária para persistir. A falta de persistência, na maioria das vezes, é um sintoma de falta de clareza ou de desalinhamento com o propósito. Segundo, aceite que o tempo é um componente essencial do processo. Muitos desistem porque superestimam o que podem realizar em um mês, mas subestimam o que podem conquistar em uma década de persistência inabalável. Os maiores impérios não foram construídos da noite para o dia. As maiores realizações humanas são frutos de anos, às vezes décadas, de trabalho contínuo, de ajustes, de aprendizados, de tentativas e erros. Terceiro, celebre cada pequeno progresso. O homem persistente reconhece e valoriza as vitórias parciais, os avanços incrementais, os sinais de que está mais próximo do objetivo. Ele não se desespera porque ainda não alcançou a linha de chegada, mas se fortalece a cada passo dado. Quarto, proteja sua mente contra o desânimo. O desânimo é o maior inimigo da persistência, e ele surge principalmente quando você permite que pensamentos negativos, dúvidas ou influências tóxicas contaminem sua confiança. Por isso, mantenha sua mente alimentada com pensamentos positivos, rodeie-se de pessoas que reforcem sua fé e recorra diariamente aos seus instrumentos de poder: afirmações, visualizações, meditações. E quinto, mantenha a flexibilidade. Persistência não significa teimosia cega. Significa manter-se fiel ao propósito, mas aberto a ajustar os métodos, a corrigir rotas, a aprender com os erros. O homem persistente é resiliente. Ele se curva quando necessário, mas jamais se quebra. Veja bem, o homem que desiste cedo demais nunca saberá o quão perto estava do sucesso. Muitos param a apenas um passo da realização, simplesmente porque se apoiaram no próprio entendimento e julgaram que a vitória era impossível, quando na verdade ela estava logo ali à espera de mais uma tentativa. Mas o homem que confia no Senhor, que reconhece a presença divina em todos os seus caminhos, persiste, porque sabe que, se continuar, inevitavelmente verá suas veredas endireitadas, verá seu propósito cumprido, verá sua confiança justificada. Então eu lhe pergunto: você tem sido persistente nos seus propósitos ou tem cedido facilmente diante dos primeiros obstáculos? Tem interpretado os contratempos como sinais de que deve parar ou como desafios que fortalecem sua jornada? Lembre-se, a confiança absoluta não é provada nas horas fáceis, mas nos momentos difíceis. E quem persiste, quem insiste, quem se recusa a desistir, este se torna imparável. Persistência é, portanto, o selo final da confiança absoluta. No próximo momento, faremos uma breve recapitulação dessas 7 chaves e encerraremos com uma mensagem poderosa que consolidará tudo o que aprendemos até aqui. Agora que percorremos juntos esta jornada, quero que você respire profundamente e, por um momento, deixe que cada uma dessas 7 chaves ressoe no mais íntimo do seu ser. Primeiro, a entrega consciente ao poder superior. O homem que confia no Senhor de todo o seu coração não se ilude com a arrogância de controlar tudo,
mas se rende com sabedoria à inteligência infinita, sabendo que existe uma força maior guiando seus passos. Segundo, o propósito definido. Sem direção, a confiança se dispersa. Com um propósito claro, ela se concentra, se intensifica e transforma a visão em realidade concreta. Nada substitui a clareza de saber exatamente o que você quer. Terceiro, a fé inabalável. A força invisível que transforma o sonho em certeza, que elimina a necessidade de provas externas e impulsiona o homem a agir como se o sucesso já estivesse garantido. Quarto, a autossugestão. O método prático e infalível de moldar a mente, de programar o subconsciente, de estabelecer novos padrões de pensamento que sustentam a confiança e impulsionam o propósito. Quinto, o mastermind. A força multiplicadora da confiança, a aliança de mentes harmoniosas que expande a visão, acelera os resultados e reforça o poder individual pela conexão com o coletivo. Sexto, a iniciativa e a decisão. O movimento irreversível da confiança absoluta, a capacidade de agir, de decidir rapidamente, de colocar-se em marcha mesmo sem garantias, sabendo que o caminho se revelará para quem caminha. E sétimo, a persistência. A virtude suprema que sustenta a confiança ao longo do tempo, que transforma o propósito em realização, que atravessa o fracasso e o transforma em aprendizado, que resiste aos ventos contrários e avança até a vitória final. Esses são os pilares da confiança absoluta, que Provérbios 3:5 revela com simplicidade, mas com profundidade eterna. Meu amigo, minha amiga, se você assimilar e aplicar esses princípios, não precisará mais temer o futuro, não precisará mais vacilar nas encruzilhadas da vida, não precisará mais esperar pela sorte ou pelo acaso. Você terá dentro de si o código do poder. Você caminhará com segurança, mesmo quando a estrada for íngreme. Você confiará com serenidade, mesmo quando as tempestades ameaçarem derrubar sua embarcação. Você persistirá com coragem, mesmo quando os outros desistirem. E, sobretudo, você viverá com a certeza de que não está só, de que há uma força invisível, infinita, amorosa e sábia que está ao seu lado, guiando, protegendo e endireitando as suas veredas. Esse é o verdadeiro segredo do provérbio. Confiar plenamente no Senhor não significa renunciar ao esforço, mas, ao contrário, agir com ainda mais força, com ainda mais foco, com ainda mais determinação, porque agora você sabe que a vitória não depende apenas de você, mas está respaldada por algo infinitamente maior. E ao olhar para a sua vida daqui para frente, você terá duas escolhas. A primeira, continuar confiando apenas no seu próprio entendimento, limitado, frágil, volátil, sujeito aos medos e às dúvidas. A segunda, render-se ao poder superior, definir seu propósito, alimentar sua fé, programar sua mente, aliar-se a outras mentes, agir com decisão e persistir até o fim. Essa escolha é sua, mas eu lhe afirmo, com toda a autoridade de quem dedicou a vida a estudar os mecanismos do sucesso. Os que escolhem a confiança absoluta vivem com mais paz, realizam com mais eficácia, influenciam com mais impacto e deixam legados que transcendem o tempo. Então hoje e agora eu lhe convido. Faça essa escolha. Escolha confiar de todo o seu coração. Escolha não se apoiar mais apenas no que você vê, ouve ou entende. Escolha reconhecer o poder superior em todos os seus caminhos. E assim permita que ele endireite as suas veredas, que ele amplie sua visão, que ele transforme sua vida. O segredo está revelado, a fórmula está em suas mãos. O que você fará com ela? A resposta a essa pergunta definirá não apenas o seu destino, mas a qualidade da sua jornada, a profundidade das suas realizações e a grandeza da sua contribuição para o mundo. Confie, decida, haja, persista e viva, a partir de agora, como quem sabe que o melhor ainda está por vir. Porque eu lhe asseguro, está. Se esta mensagem tocou sua mente e seu coração, se você sentiu o chamado para viver com confiança absoluta e transformar sua vida a partir dos princípios que compartilhei, então
Faça parte deste movimento. Inscreva-se agora neste canal. Aqui continuaremos a desvendar juntos os ensinamentos eternos que moldaram os grandes homens e mulheres da história. Ative as notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. Cada vídeo será uma nova chave, uma nova peça deste grande quebra-cabeça da realização pessoal. Deixe seu like se este conteúdo foi valioso para você. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão prontas para romper com as limitações, abraçar um propósito definido e confiar plenamente na direção divina. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com quem deseja dividir este poder, esta visão, esta filosofia transformadora. E claro, comente aqui embaixo, qual destas 7 chaves mais ressoou com você? Em que área da sua vida você está pronto para aplicar a confiança absoluta? Nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais os ensinamentos que transformaram minha vida e a de milhões de pessoas pelo mundo. Prepare-se, porque o que está por vir é ainda mais poderoso. Nos vemos em breve. E lembre-se, confie e siga em frente.